Olá, meu nome é Paul Washer e bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios. Hoje nós vamos estar em Provérbios capítulo 4, vamos começar no versículo 5 até o 9, eu espero. E o que eu quero fazer é começar a ler no versículo 1. Vamos ler Provérbios 4, versículo 1 até o versículo 9. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora nós chegamos ao nosso texto. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Vamos ao Senhor em oração. E se lembrem, jovens, de que a oração não é simplesmente algo que você faz depois de você ler a palavra. Ela é absolutamente necessária. A palavra é necessária enquanto Deus fala na nossa vida. A oração é necessária enquanto nós levamos nossas petições e as nossas necessidades para elas serem conhecidas por Deus. Agora você pode dizer: bem, Deus sabe que eu preciso crescer, e Deus sabe o que eu preciso, que Ele precisa de sabedoria, então por que eu deveria pedir a Ele? Porque Ele nos manda. E nos permite ver a resposta retornar nas nossas orações. Então, quando nós oramos, não pense que é simplesmente algo que o irmão Paul está fazendo porque é o que você faz e tal. E eu estou fazendo isso porque nada disso vai servir de bom hoje, a menos que o Senhor nos ajude. Não apenas nos ajude ou me ajude, mas ajude vocês quando vocês escutarem isso. Então, vamos orar. Pai, mais uma vez, nós clamamos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos de Ti. Todas as coisas boas que já nos aconteceram e todas as coisas boas que já aconteceram na nossa vida e por intermédio das nossas vidas, vêm de Ti. Por intermédio de um mediador, Jesus Cristo. Pai, nós precisamos da Sua ajuda hoje. Simplesmente para fazer essa devoção, para entendermos o texto e aplicá-lo às nossas vidas. E o mais importante, Senhor, nós precisamos da Sua graça para obedecer. Eu acho, Senhor, que quanto mais eu conheço, mais eu vejo quão pouco eu conheço. Que eu pratico com maturidade e consistência. Então, Senhor, por favor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de chegarmos ao nosso texto, vamos fazer uma revisão rápida dos primeiros 4 versículos do capítulo 4, porque já faz tempo. Então, ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, o que nós vemos aqui? Ele diz: ouvi. Dá atenção, ele está repetindo, mas há uma razão. Quando algo é importante, quando você quer chamar a atenção para alguma coisa, você vai repetir. Se você estivesse caminhando na frente de um trem sem perceber, eu não vou sussurrar para você que o trem está vindo. Eu iria dizer bem alto, eu ia repetir de novo e de novo. Porque é importante. Então vamos em frente. Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Agora veja a ideia da instrução de um pai. Se você é pai e está ouvindo isso, você precisa perceber algo. Uma de suas principais responsabilidades como marido e pai é instruir seus filhos. Mesmo que você não tenha necessariamente o dom de ensino, você deve levar os seus filhos e colocar eles em uma igreja, onde as escrituras são expostas. Você deve levá-los para atividades, possivelmente onde a escritura é promovida.
Mas o mais importante, como pai, você precisa se assentar e instruir seus filhos na palavra de Deus. E você precisa ser um exemplo dessa palavra para eles. Versículo 2. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Agora, o único lugar onde nós encontramos ensinamentos verdadeiramente sólidos a respeito de Deus no ensino, não ensino errôneo, ensino que não contém nenhum erro, nós encontramos nas Escrituras. Então, se você é um pai, precisa estar ensinando as Escrituras. E se você é um filho, uma criança ou uma filha, você precisa estudar as Escrituras. Então, para que você não possa simplesmente estudar junto com seu pai, mas você também pode reforçar as coisas que eles estão te ensinando. Versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Agora, o tenro aqui vai junto com os jovens. E isso significa maleável, que alguém pode ser influenciado, pode ser alterado, pode ser balanceado. Por exemplo, eu costumava passar muito tempo nos bosques quando eu era jovem e se você encontrasse uma muda, você poderia fazer todos os tipos de coisas com ela. Nós pegaríamos essas mudas, levaríamos juntos amarradas para fazer tendas, mas você não pode fazer isso com uma árvore de 100 anos. Da mesma maneira, jovem, você precisa estar na palavra de Deus agora, porque você ainda é maleável, você é tenro e é muito mais fácil aprender e mudar e reforçar essa mudança quando você ainda é jovem, para que você inicie padrões divinos agora, que vão guiar você pelo resto da sua vida. Versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora, aqui de novo, é algo para o pai e algo para a criança. O pai está ensinando os seus mandamentos, as suas palavras. Eles não têm autoridade, a menos que estejam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Mesmo para os pregadores, nós precisamos perceber algo. A nossa autoridade, nós temos autoridade apenas na medida que nós interpretamos corretamente, expondo e explicando a palavra de Deus. Agora para o jovem, para a criança, veja o que nós temos aqui. Ele diz: retenha o seu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Então, eu quero que vocês olhem para duas coisas e vejam isso repetidamente. Uma é que você deve adquirir, você precisa aprender. Você deve entender certas coisas, e sim, é um dever, e sim, às vezes é muito difícil, mas você precisa gastar energia, porque a sua vida depende disso. Mas não apenas você deve aprender coisas e praticar coisas, você precisa perseverar nelas. Ele diz para guardar os meus mandamentos. Retenha o teu coração as minhas palavras. Olha, em toda a Bíblia, frequentemente vemos essa palavra na forma de uma advertência. Se lembre, se lembre, se lembre. Agora, por que está escrito isso tão frequentemente? Porque nós somos tão propensos a esquecer. Então, sim, nós devemos aprender. Mas parece que nós não precisamos apenas gastar energia e aprender. Nós precisamos gastar energia para guardar o que nós aprendemos. E agora nós chegamos ao nosso texto. E o que nós vamos fazer aqui nós vamos ver o que fazer e o que não fazer, e as promessas da sabedoria. Agora, neste primeiro estudo, provavelmente vamos olhar para as regras. O que nós devemos fazer em relação à sabedoria. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 5, veja o que ele diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então a primeira coisa, vamos identificar o que nós temos aqui. Nós temos sabedoria e entendimento. Quero dar a você uma definição simples de novo da sabedoria. Em certo sentido, é a verdade de Deus. É a visão de Deus, da visão de realidade de mundo de Deus. É a maneira como a realidade é na verdade. Olha, muitas pessoas hoje em dia têm todos os tipos de problemas porque eles têm uma visão errada da realidade. O que é real, o que é certo. E a única maneira que você e eu podemos conhecer a realidade, especialmente espiritualmente, é por intermédio da palavra de Deus.
a sabedoria de Deus revelada. Mas não é apenas entender ela, ou conhecer ela, ou ter percepção disso. É também a capacidade de aplicar o que nós conhecemos. Olha, uma pessoa pode conhecer muito sobre coisas. Às vezes, uma pessoa vem até mim e diz, você pode me ensinar a atirar com arco e flecha? E eu vou dizer, bem, você tem qualquer experiência atirando com arco e longo? Ele diz, não, mas eu já li bons livros. E isso é bom. Eles têm conhecimento, talvez, de onde colocar a mão, ou como segurar a corda, de quão longe puxar para trás, o que fazer com os cotovelos, o que fazer no centro das costas, para essas coisas todas diferentes. Como ficar em pé. Mas a aplicação dessas verdades são práticas. Então, quando nós falamos sobre sabedoria, não estamos apenas falando sobre estudar elas, mesmo que seja essencial. Nós estamos falando sobre praticar. Pois nós temos que crescer em conhecimento. Também temos que crescer na nossa capacidade de aplicar esse conhecimento corretamente. Então ele diz, adquire a sabedoria. Então ele continua, ele diz, adquira o entendimento. O entendimento de uma maneira que nós precisamos ter muito cuidado, porque ele está falando sobre as mesmas coisas, mas a ideia aqui tem mais a ver com conhecimento, uma luz. E de novo, não é apenas saber fatos sobre Deus ou conhecer fatos sobre seus mandamentos, mas também a capacidade de perceber, a compreensão para aplicar essas coisas corretamente para as nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer? Adquirir sabedoria e adquirir entendimento. Agora, a palavra adquirir aqui, adquire, não significa apenas como adquirir algo, obter algo ou tomar algo. A palavra também é usada em relação a comprar algo ou requerer algo. Agora, eu quero que você pense sobre isso por um momento. O que nós compramos? Bem, às vezes compramos coisas que nós precisamos ou não precisamos, coisas que são prejudiciais, mas geralmente nos arrependemos e nos repreendemos quando fazemos isso. Mas normalmente, nós compramos isso, ó. São coisas que nós desejamos e nós compramos coisas que nós precisamos. Bem, não há nada que você precise mais do que a sabedoria. E felizmente, ao estudar a palavra de Deus, o seu desejo por sabedoria vai crescer. Então, para que você busque comprar sabedoria, para você obter sabedoria, acima de todas as outras coisas mundanas. Então, eu quero que olhemos dois versos que eu acho que são realmente muito importantes. Provérbios 23 é o primeiro que eu vou olhar aqui, pegar um tempinho nele. Vamos então para Provérbios 23. Ele diz, compra, e ele usa a mesma palavra que nós temos lá em Provérbios capítulo 4. Ele diz, compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Agora, claro que você não pode comprar a verdade. Mas esta é uma ilustração. E uma ilustração muito, muito útil. Para a maioria de nós não temos muito dinheiro. Então, se nós vamos comprar algo, nós tomamos muito cuidado para comprar o que nós precisamos ou o que nós queremos. E o que ele diz aqui é para usar os seus recursos. O seu tempo, use o seu esforço e faça o quê? Use isso para quê? Para adquirir sabedoria. Para adquirir sabedoria para si mesmo. Olha, eu digo aos meus filhos, olha, está tudo bem jogar, está tudo bem ter atividades diferentes e entretenimentos diferentes. Tudo bem. E pode ser uma boa maneira para descansar, suponho. Mas aqui está o que eu mais quero que vocês vejam. Jovens e a maioria dos adultos passam muito tempo perdendo tempo. E de novo, eu quero dizer para vocês que diversão, se divertir, pode ser muito, muito importante. Mas muitas pessoas perdem muitas horas do dia quando elas poderiam estar obtendo sabedoria, o conhecimento de Deus, o entendimento. Eles poderiam estar crescendo em justiça, em retidão. Então, eu quero que vocês olhem para a sua própria vida. Como você está? Quanto tempo você, de verdade, você gasta fazendo o que está sendo mandado aqui? Porque eu não quero que você simplesmente vá, eu fiz esse estudo e é maravilhoso, porque não se trata simplesmente de eu te dar algumas informações, é sobre a sua transformação. Você vai responder,
E, de novo, eu quero, para vocês jovens, agora me escutem com muito cuidado, porque sempre parece que todo mundo está no extremo de todo o tempo. E mesmo quando eu ensino coisas que eu tenho medo que as pessoas não sigam o que eu ensinei, então levem isso ao extremo. E é aí que eu digo que você realmente precisa gastar tempo na palavra, em oração, e você realmente precisa passar um tempo crescendo no seu conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus e conhecimento da vontade de Deus. Quando eu digo isso, é isso que eu quero dizer. E no final do dia nós precisamos fazer uma contabilidade, nos assentar e ver como nós passamos o nosso dia. Mas, ao mesmo tempo, não leve o que eu estou dizendo e leve isso ao extremo. Eu conheci pessoas que ficariam bravas com qualquer um que não conversasse sobre a Bíblia. Se eles falassem sobre esportes, ou falassem sobre o tempo, ou falassem sobre seus passatempos, uma pessoa se afastaria delas. Não é disso que eu estou falando. Há todos os tipos de coisas maravilhosas para fazer. Existem todos os tipos de coisas maravilhosas para falar. Mas se a coisa mais importante para você não é conhecer a Deus, então sim, há um problema. E jovens, escutem-me. Quanto tempo você de verdade gasta falando sobre Deus e a sua vontade com outros jovens? Agora, de novo, você pode falar sobre todos os tipos de coisas maravilhosas, mas quanto tempo em toda a sua conversa você está realmente falando a respeito de Deus, sobre Cristo, a respeito das coisas mais importantes na realidade, ok? Então, ele diz: compra a verdade, não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Agora, de novo, agora olhe para isso. Ele diz: compra a verdade e não venda. Ok, eu conheci pessoas que meio que começam muito bem. E, na verdade, elas começam com muito zelo. Eles são muito zelosos. E eles querem conhecer a Bíblia, eles querem conhecer a palavra, eles querem orar, querem levar a sério a caminhada deles cristã. E alguns anos depois você os encontra e descobre que eles venderam tudo isso. Eles não estão mais preocupados pelas coisas de Deus, mas as coisas de Deus foram substituídas na vida deles. Então, de novo, olha o que está dizendo. Não simplesmente nós devemos comprar, adquirir a sabedoria, nós devemos manter ela. Devemos ter certeza de que estamos guardando ela. E não é tirado de um velho, não é tão fácil quanto parece. Agora, a outra passagem, e é muito importante, Provérbios 17:16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, a mesma palavra, para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Agora, quando você lê que está pensando, possivelmente, bem, não há esperança. Se eu sou tolo, insensato, se eu sou um jovem insensato, não há esperança. Porque mesmo se eu tentar obter a sabedoria, eu não serei capaz de obtê-la. Não é o que está ensinando. Porque em toda a Bíblia está dizendo que se você é jovem e insensato, você não precisa continuar assim. A sabedoria clama por você e diz: venha, escute, aprenda. Então, o que significa? Significa isso. Que a nossa capacidade de adquirir sabedoria deve ser cultivada. Deve ser cultivada. Conforme você busca sabedoria na palavra de Deus, você se tornará cada vez melhor nisso. Porque você será capaz de comparar as Escrituras com a Escritura. Você terá um entendimento claro. Então, alguém que diz que eu realmente não me importo com a palavra de Deus, realmente não me importo com a piedade, qualquer coisa, mas eu quero ser sábio. Isso só não vai funcionar. Se você quiser ser sábio, você tem que cultivar sua habilidade de aprender a sabedoria. Procurando aprender a sabedoria. Como você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta, e quanto mais você anda de bicicleta, melhor você vai se tornar em andar de bicicleta. Por exemplo, quando eu levei a minha filha, a Rowan para fora, para caça, lá na floresta pela primeira vez, antes mesmo de caçarmos, eu disse: olha lá, nós estamos na floresta, bem profunda. Eu disse para ela: olha lá, olha só, agora me diga, para onde o servo foi movido? Ela não poderia dizer. Por quê? Porque ela não cultivou a habilidade de fazer isso. Então eu disse: bem, agora, quero que você faça algo por mim. Eu quero que você olhe e veja, você pode ver qualquer rastro.
onde talvez tenha mais gravetos quebrados, ou talvez um solo esteja um pouco marcado, onde há mais folhas movidas para fora do trilho. E ela olhava e dizia: sim, pai, é bem ali, é disso que o senhor está falando. Eu dizia: sim, é muito fraco, você não enxerga os trilhos ou qualquer coisa, mas você vê isso. E eventualmente, o que acontece? Ela agora é capaz de andar pela floresta e ela vai bem. É aqui que os servos estão indo, nessa direção aqui, pai, ó. Você entende? Ela cultivou isso. E da mesma maneira, nós devemos cultivar a nossa habilidade de estudar as Escrituras e colher das Escrituras. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando eu estava lá no Peru, havia um lugar chamado Aserradeiro. E havia um rio, não muito fundo, mas ele corria bem rápido. Não muito largo, mas um rio que corria bem rápido. E nós fomos pescar lá, mas nós fomos pescar lá um pouco diferente do que vocês podem imaginar. Lá dentro da água havia assim a cerca de 2,5 metros de profundidade, e você colocava a mão sobre a água assim, e você procurava por rochas. Tem um tipo de lugar embaixo da rocha, assim, a areia era removida, havia um buraco. Então o que você fazia? Você jogava aquela pedra e você alcançava aquele buraco e você tentava puxar um peixe. Bem no começo, se eu não tivesse com os meus outros irmãos peruanos, eu teria morrido de fome. Por quê? Eu não podia pegar nada. Eu quero dizer, eu virava pedra, o peixe saía da minha mão, eu não era capaz de segurar eles, e eles riam de mim. Mas com o passar do tempo, eu já era capaz, não de ser tão bom quanto eles eram, mas eu era capaz de pegar peixes e comer. Mas eu tive que cultivar essa habilidade. Através de como? Como? Através da prática, 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 prática. Então, isso é algo muito importante. Ele diz no versículo 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Agora veja o que ele está repetindo aqui. Você diz... Talvez você diga à sua mãe, especialmente sua mãe: mãe, por que a senhora está repetindo as coisas? Ela está repetindo porque elas são coisas muito, muito importantes e porque você não ouviu da primeira vez. E uma vez que nós somos tão propensos a não escutar, é muito importante para a Bíblia repetir essas coisas. Agora, eu já apontei aqui, agora veja aqui no versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Agora desça para o versículo 7. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. O que isso significa? Digamos que há alguém que quer fazer... a primeira coisa que eles querem aprender é como ganhar muito dinheiro. Não que isso seja necessariamente uma coisa ruim, mas aqui está o problema. Se você aprender a ganhar muito dinheiro, mas você não aprender a sabedoria primeiro, então provavelmente, se você for capaz de fazer muito dinheiro, você vai perder muito dinheiro. Se você for capaz de ganhar dinheiro, não vai te fazer feliz, não vai te fazer entrar em relacionamentos prósperos ou frutíferos com outras pessoas. Você entende? A sabedoria é o princípio. Então, se nós podemos expandir isso, porque o que eu quero que vocês vejam é quando nós estudamos o livro de Provérbios, eu quero que vocês vejam que nós estamos falando sobre mais do que simplesmente o livro de Provérbios, mais do que simplesmente princípios. A maior sabedoria está em Cristo. O maior conhecimento é o conhecimento de Deus. A maior compreensão que vocês podem ter é a compreensão em relação ao Evangelho. Então, o que eu quero que vocês vejam é: se você sair e tentar adquirir muitas coisas, olha, eu quero ser um bom atleta, eu quero ser forte, eu quero ser um bom caçador, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero ter um bom casamento. Todas essas coisas literalmente se desintegram sem a sabedoria de Deus. E é por isso que ele diz, veja o versículo 7, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Agora, há duas possibilidades aqui no hebraico. Ele poderia estar dizendo que o princípio da sabedoria, de qualquer maneira, é a sabedoria. De qualquer maneira. A primeira coisa que você precisa pensar a respeito é da sabedoria. E não simplesmente os princípios do livro de Provérbios. Não, mas a sabedoria, a primeira coisa que você precisa entender é quem Deus é. Quem eu sou. O que Deus fez por mim em Cristo para me redimir. E daí saindo e indo... o que é a vontade de Deus.
Como então eu devo viver? Agora, na nova tradução em inglês, o tradutor observa. Eles fazem uma declaração que eu acabei de escrever aqui embaixo, porque eu pensei que seria um tanto conciso e deveria ser dito. O ponto é, de tudo que nós falamos até agora, só falamos sobre o versículo 5 e o versículo 7 um pouquinho. O ponto é que nenhum preço é muito alto para a sabedoria. Dê tudo por isso. Agora pense sobre isso. Agora, este é o ponto onde, quando eu estou ensinando os meus filhos, e eles estão sentados a poucos metros de mim, é quando eu faço isso, só por diversão. Estendido, eu agarro um deles assim, ó, eu chamo, olhe bem nos meus olhos, e eu digo, você está me ouvindo? Não diga apenas sim, pai. Então você não diga apenas sim, irmão Paul. Não importa se você disser sim, você realmente vai agir dessa maneira? Se lembre do que Jesus disse, não é simplesmente alguém que ouve a sua palavra, mas alguém que ouve a palavra e pratica a palavra. É alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, de novo, deixa eu dizer o que está na nova tradução do inglês aqui. O ponto é que nenhum preço é muito alto para a sabedoria. Dê tudo por ela. Por quê? Porque é a base de tudo, de todas as coisas. Voltamos a Jeremias 9. Não podemos deixar os homens ricos se gabarem, os homens fortes se gabarem da sua força. Os sábios do mundo, eles se gabam de sua sabedoria mundana. Bem, então, quem pode se gabar disso? Ele diz, se alguém vai se gloriar de alguma coisa, que se glorie disso, que eles me conheçam, disse Deus, que eles me conheçam. Ok, vamos encerrar essa lição aqui. Não fomos muito longe, mas não estamos em um cronograma. E vocês precisam ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Então, que Deus os abençoe. E eu estou ansioso pela nossa próxima lição.